A repercussão no vestiário colorado após o fiasco da eliminação do Campeonato Gaúcho para a equipe do Juventude foi bastante forte. O técnico Eduardo Cudê admitiu que a equipe não jogou tão bem, mas entendeu que em alguns momentos o Inter poderia sim ter vencido a partida. A grande declaração e a grande entrevista ficou por parte do presidente Alessandro Barcelos, que admitiu cobranças fortes no vestiário. Disse que estava se segurando para não cobrar publicamente alguns jogadores e falou também sobre a cobrança interna que existiu do próprio grupo de jogadores em relação a alguns erros inadmissíveis do Inter na partida no estádio Beira-Rio. Aqui na zona mista, alguns jogadores chamaram a responsabilidade. Caso do meia Maurício, que assumiu a culpa pelo lance da expulsão. Alan Patrick também veio e não passou o pano para os erros infantis cometidos por alguns jogadores, Maurício e Robert Renan em especial. Quem não passou foi Robert Renan. O zagueiro que foi, talvez, o tido como principal culpado da eliminação colorada, não deu declarações na zona mista e viveu um ambiente de muitas cobranças no vestiário após a eliminação. Nesse vídeo, a gente repercute tudo o que aconteceu após a eliminação colorada no Diário do Inter KTO, desta segunda-feira, 25 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa segunda-feira. E, obviamente, o mais importante foi a partida. A eliminação colorada que perdeu nos pênaltis para o Juventude depois de um empate no tempo normal pelo placar de 1-1. Uma eliminação vexatória do Internacional. Pelo fato de que Cudê ficou no bolso de Roger Machado nas duas partidas. E também pelo fato de que na disputa por pênaltis, Robert Renan teve uma cobrança irresponsável, uma cobrança infantil, que acabou culminando no erro que derrubou o Inter na disputa dos pênaltis e derrubou o Inter do almejado título do Campeonato Gaúcho. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Mas vamos para a repercussão do quente vestiário colorado, depois da eliminação para a equipe do Juventude. O técnico Eduardo Cudê estava bastante abatido na entrevista coletiva, e isso ficou claro para todo mundo que esteve presente na sala de imprensa. Um Cudê abatido, com um tom de voz baixo e que tinha dificuldades para encontrar explicações sobre aquilo que aconteceu dentro de campo. Taticamente, Cudê tratou de explicar que, no entendimento dele, no primeiro tempo o Internacional teve um jogo muito acelerado, abusou das ligações diretas, circulou pouco a bola e, com isso, deu a superioridade da partida para o Juventude. E isto, Cudê admitiu, que no primeiro tempo o Juventude foi melhor do que o Internacional e que a estratégia feita pelo técnico Roger Machado venceu a estratégia colocada por ele, Eduardo Cudê. Entretanto, no entendimento do treinador, o segundo tempo melhorou. O Inter conseguiu ter mais tranquilidade para circular a bola e com isso criou oportunidades. Chegou ao gol de empate, estava criando mais e merecia naquele momento ter vencido a partida. E é verdade que o Inter inclusive perdeu alguns gols, o Maurício desperdiçou uma chance incrível. Mas aí vem o que, na visão de Cudê, foi o principal problema na partida, ou o fato mais impactante do jogo. A expulsão de Maurício. Cudê deixou claro que, ao ser expulso, Maurício deixou a partida, ele não citou diretamente o Maurício, mas que depois da expulsão, o Inter teve muitas dificuldades de conseguir continuar criando, de trazer alternativas e oportunidades de gol e que tratou de buscar apenas equilibrar o confronto depois que o Maurício ele foi expulso e que isso fez com que o Inter arrastasse a partida para a decisão por pênaltis. Não comentou o episódio de Robert Renan, porque disse que não teve a oportunidade de conversar com o jogador no vestiário, mas tratou de dizer que não queria colocar o peso da eliminação nas costas de um garoto de 20 anos de idade. O Cudê também falou que não sabia que o Robert Renan havia batido um pênalti desta mesma maneira enquanto jogava pelo Zenit da Rússia e que se surpreendeu de alguma forma com a maneira com que o Robert Renan acabou batendo o pênalti. Bom, essas foram as explicações dadas em geral pelo técnico Eduardo Cudê. Mas depois veio a entrevista mais forte, mais impactante de todas, que foi a do presidente Alessandro Barcelos, que tratou de publicamente cobrar o grupo de jogadores. Barcelos se disse indignado e envergonhado com o resultado da partida e com o que aconteceu no estádio Beira-Rio. Disse que o Inter, com o investimento que tem,
não pode ser eliminado de uma final do Campeonato Gaúcho. E revelou o tom de uma cobrança que existiu no vestiário. E ele foi claro ao dizer, existiu cobrança no vestiário. E relatou que ele, Alessandro Barcelos, falou para os jogadores ali dentro o seguinte: não falta nada de estrutura e de condição para o trabalho. Tudo que os jogadores podem imaginar de condição para trabalhar existe e é fornecido pelo Internacional. E à medida que isso acontece, a cobrança por resultados também vai existir. E existiu no vestiário após a eliminação para a equipe do Juventude. O presidente deixou isto claro. E o presidente foi além. Afirmou que existiu cobrança entre os jogadores por alguns lances e por algumas questões particulares. E a todo momento em que o presidente foi questionado sobre as individuais situações que transformaram a partida no que foi, a expulsão do Maurício, o erro do Robert Renan na cobrança de pênaltis, o presidente deixou muito claro, mesmo sem dizer, que o sentimento dele é de indignação com essa postura. Em especial com o pênalti cobrado pelo Robert Renan. Em vários momentos o presidente disse o seguinte: eu aqui como presidente, às vezes preciso me segurar para não dizer o que eu estou pensando. Mas o torcedor pode ter certeza que que o pensamento dele, torcedor, é o mesmo nosso. E ele respondendo, deu essa resposta em perguntas diretamente feitas sobre o pênalti batido pelo Robert Renan, por exemplo. O que deixou muito claro que entre as cobranças que foram feitas no vestiário do Internacional, a cobrança em cima do Robert Renan foi feita e está estabelecida. Porque o ambiente do vestiário e o próprio presidente Alessandro Barcelos, todos ficaram indignados com a postura da cobrança de pênalti da maneira que aconteceu. O presidente Alessandro Barcelos chegou a dizer de ter o cuidado para não jogar o trabalho que foi feito até agora fora, mas que ele sente essa indignação e que isso foi transmitido na cobrança que existe da porta para dentro. O presidente também falou que as cobranças vão seguir acontecendo, inclusive amanhã, que amanhã será um dia de conversas no CT Parque Gigante, de reuniões, para que essas cobranças elas possam acontecer e que está todo mundo indignado com o que aconteceu. O presidente falou sobre postura e ele disse: enfrentamos um adversário que estava agrupado, interessado, dividindo, chegando, querendo. E encontramos dificuldades com isso, o que não pode acontecer. Não podemos ser eliminados por situações que estão no nosso controle, como a mobilização interna. O presidente colocou na mesa toda a sua indignação e toda a cobrança dele para o grupo de jogadores e em individualidades, inclusive, com o Robert Renan, com o Maurício, que foram os dois grandes personagens dessa eliminação do Internacional. O Maurício pela expulsão, o Robert Renan pelo pênalti que acabou sendo desperdiçado. Aqui na zona mista foram 3 jogadores que passaram para falar. O primeiro deles foi o Maurício, abalado, chateado, mas que veio aqui na zona mista para assumir o seu erro. Ele explicou, primeiro, que entende que a expulsão prejudicou muito o time, que ele não poderia ter sido expulso e que está ali para assumir o erro e pediu desculpas para a torcida do Inter pelo erro que cometeu da expulsão. Ao ser questionado sobre o lance da expulsão, o Maurício disse que foi provocado por jogadores do Juventude a todo tempo, que os jogadores do Juventude tinham a ideia de desestabilizar o Maurício, com chegadas, com pancadas, que ele apanhou nos 2 jogos e que naquele momento ele estava tentando puxar um contra-ataque e o Nenê agarrou ele e ele acabou perdendo a cabeça, o que não pode acontecer. Mas assumiu o erro o Maurício e deu suas explicações a respeito do episódio. O Alan Patrick, capitão do time, também veio aqui na zona mista para falar. Absolutamente abatido também o Alan Patrick. Assumiu a culpa, a responsabilidade do grupo de jogadores, pediu desculpas para a torcida pela eliminação em casa, mais uma que o Alan Patrick vive, né? Ele estava contra o Melgar, ele estava contra o América Mineiro, ele estava contra o Caxias, mais uma eliminação que o Alan Patrick vive aqui no Beira-Rio. E ele falou, foi questionado sobre os erros dos jovens, do Robert Renan e do Maurício, e ele não passou pano. Ele garantiu que foram erros, sim, tá? Mas ele foi na linha de, são jovens jogadores que vão aprender com os erros que cometeram nessa segunda-feira. Tanto o Robert Renan
quanto o Maurício. E essa fala do Alan Patrick, ela deixa claro também aquilo que o presidente Alessandro Barcelos havia dito, de que a cobrança no vestiário entre os próprios jogadores foi forte. Não foi só o presidente Alessandro Barcelos que cobrou o Robert Renan. A comissão técnica também cobrou o Robert Renan, mas o grupo de jogadores também cobrou o Robert Renan. Os jogadores mais experientes também tiveram esse papel. O Alan Patrick deixou isso claro, que os erros cometidos por esses jogadores servirão para que, de alguma maneira, eles evoluam no futuro da sua carreira. O René foi outro a falar, uma outra liderança do vestiário, um outro jogador de muita experiência que fez o gol, marcou o gol de pênalti. Aliás, o René fez um bom jogo, tá? Ele que é muito criticado às vezes, vaiado e tudo mais, fez um bom, principalmente no segundo tempo, foi bem o René e veio aqui sempre dar cara a tapa, chamou a responsabilidade, pediu desculpas também em nome do grupo de jogadores e falou que a cobrança ela existe dentro do vestiário. O ambiente colorado, ele foi desta cobrança, por parte da direção, por parte do grupo de jogadores. O técnico Eduardo Cudê não falou exatamente sobre cobrança, mas o presidente Alessandro Barcelos foi questionado se o Cudê foi cobrado. E o presidente garantiu, será cobrado também, como todos, porque essa eliminação, ela deixou todo mundo, da direção inclusive, indignado pela postura, principalmente, que o Inter adotou na eliminação. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. A minha aposta deu certo, né? Eu tinha apostado empate, Juventude nos pênaltis, e deu certo. Na hora da dupla KTO de ontem, eu falei que era vitória do Juventude ou empate. Eu senti um cheiro de tragédia. Não é culpa minha, tá, gente? Mas sigam apostando na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!